Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Você já ouviu falar em levedura Kveik? Se não, presta atenção. Imagina que você tem uma levedura que você pode fermentar sem controle de temperatura, que você pode inocular ela no mosto a 40 graus sem problema nenhum, e que nem precisa oxigenar porque a 40 graus praticamente não é solúvel o oxigênio no mosto, e que ela pudesse fermentar no verãozão de 30 a 35 graus. E além disso, você usa 1/10 da quantidade de levedura. Se você fosse usar um pacote para fazer 20 litros, você usa 1 grama de um pacote para fazer 20 litros. E mesmo assim, ela vai fermentar teu mosto em 2 dias. E o perfil vai ser razoavelmente limpo, sem muito éster, sem muito álcool superior. E os ésteres formados não vão ser enjoativos, vão ser uma laranja, um cítrico, que combina muito bem com uma Juice IPA, por exemplo. E ela é bem tolerante ao álcool, com uma atenuação de 75 a 85%. E ela não morre fácil, você pode deixar a lama líquida na geladeira que ela vai viver por meses, e se alimentar ela de vez em quando, ela vai durar por anos lá. E você ainda pode secar ela e guardar ela seca. Essas são as leveduras Kveiks. Pessoal, parece que eu estou fazendo uma propaganda absurda aqui, dando características absurdas que não fazem nem sentido, mas é basicamente isso que reportam das leveduras Kveiks, que aqui no Brasil são mais conhecidas como leveduras Vikings. Talvez por serem fortes, mas talvez por serem originalmente da Noruega, né? Então as Kveiks são mix de leveduras, na verdade, blends, não blends, não é algo purificado, é uma mistura de leveduras muito característica das farmhouse ales norueguesas. E esse termo, Kveik, basicamente quer dizer levedura em algum tipo de norueguês ou algo assim, levedura, fermento. Então hoje a gente vai iniciar uma nova série do canal, mas daquele jeito, né? Não um vídeo sequencial, vai ser o foco do canal, mas vai ter alternância com outros vídeos. Como sempre, em toda a série a gente vai ter uma introdução hoje e a gente vai se aprofundando conforme passam os dias. Apesar de todas essas vantagens, parece que está sendo descoberto só agora esse negócio. Ela é tão velha, está aí há centenas e centenas de anos. Os estudos relatam aí há 1400, isso, dá uns 600 anos utilizando ela, e a gente vai falar dela agora. E se a gente pegar mesmo a literatura científica de 2 anos atrás, elas falam que as Kveiks são leveduras tradicionais com um bom potencial e pouco explorado. Dá uma olhada no título desse artigo. Tradicional levedura norueguesa, domesticada, Saccharomyces cerevisiae, e pouco explorada, com potencial pouco explorado. Será que não vale a pena a gente começar a explorar esse potencial aparentemente enorme que a levedura tem? O que faz essa levedura ter essas características tão especiais e, na verdade, tão distintas das leveduras que a gente está acostumado a utilizar? Isso provavelmente vem, eu vou fazer um mix de uma interpretação pessoal com o que está reportado nos 2 artigos que eu vou utilizar como base para os vídeos de hoje. Isso vem basicamente da domesticação, do processo de domesticação das leveduras. Todas as leveduras que a gente usa como cervejeiro ou como vinicultor, é assim que fala, ou como qualquer produtor de outras bebidas destiladas, fermentadas, elas passaram por algum processo de domesticação. Nesse processo de domesticação, elas perdem algumas características indesejáveis e elas maximizam características desejáveis. E isso vem do uso consecutivo e do repeat consecutivo e da seleção por características boas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ir para um caso bem extremo. Vamos supor que você faça uma cerveja, ela fique azeda, cheia de fenol, com cheiro de cravo e não flocula de jeito nenhum. Você vai reaproveitar essa lama? Provavelmente você não vai reaproveitar essa lama, mas daí seu amigo ali fez uma cerveja boa e aí ele te dá um pouco da lama e você usa a lama da cerveja dele e você tem uma cerveja melhor. Então, leveduras que tinham uma característica que não eram adequadas, elas pararam, elas não conseguiram passar seu material genético para frente. Enquanto a levedura do seu amigo, que tinha características genéticas adequadas, ou não contaminou e está mais purificada, elas passaram suas características para frente. E isso, acontecendo milhares e milhões de vezes, seleciona características específicas que levam uma cerveja cada vez melhor. Isso aconteceu durante milhares de anos na história da evolução da levedura cervejeira, da levedura de panificação e de qualquer organismo domesticado pelo homem. Agora, no processo das Kveiks, tem algumas diferenças sutis, mas que podem fazer toda a diferença e que fazem sentido. Faz todo sentido biológico, como diz o Átila. Primeiro, diz respeito à forma de armazenamento dessas leveduras, que é uma coisa muito louca. Eu vou ter até que colocar umas fotos aqui para vocês verem. Elas eram armazenadas em bloco de madeira furado, chamado de Kveik Stalker,
ou arcos de madeira e palha fazendo um arco bonitão chamado de Kveik's Rings. Então é basicamente o tronco da Kveik ou o anel da Kveik, e essa madeira era mergulhada na lama, mergulhada na cerveja fermentada, tirada e feito esse processo algumas vezes e deixado secar. E ali ela era seca por períodos muito longos e armazenados até por mais de um ano. E esse foi um dos passos que levou ela a ter a adaptação para durar por tanto tempo. E como lá na região era tradicional fazer cerveja em períodos muito espaçados, foi uma das coisas que levou ela a ter essa grande duração para armazenamento. O segundo fato é que a inoculação da levedura no mosto era feita tradicionalmente perto dos 40 graus Celsius. E como era feito perto dos 40 graus Celsius, não existia tecnologia de refrigeração, boa parte da fermentação era feita em temperatura alta também. Agora pensa comigo, se pegar uma levedura normal e ela fermentar numa temperatura alta, nem que seja o começo, porque no começo ali é onde formam os aromas. Se ela fermentar numa temperatura alta, ela vai ter uma quantidade absurda, exagerada de éster, éster ruim e álcool superior. Agora, minha interpretação, isso aí é o que estava no artigo. Agora, minha interpretação, pensa você lá como um norueguês fazendo sua cerveja. O que você ia selecionar? As cervejas que fossem mais limpas, porque mesmo se não fosse seu objetivo, as cervejas com mais álcool superior, com mais éster, eram as mais desagradáveis. Então isso aí começou a convergir para fazer cervejas mais limpas em temperaturas mais altas. E o terceiro fato, citado no mesmo artigo, diz respeito à natureza das cervejas, que eram de teor alcoólico muito alto, que eram de OG muito altas, geralmente ali perto até dos 16% de álcool. E um mosto com essa OG para fazer esse tipo de cerveja é um mosto que, se fermentado com as leveduras boas de hoje, eles tendem a produzir mais álcool superior e mais ésteres. Então, mais uma vez, eles tinham motivo para selecionar leveduras que tivessem um perfil de éster e de álcool superior menor. Então, juntando tudo isso, convergiu para hoje em dia, depois de 500 anos, uma levedura que fermenta em temperatura alta e tem álcool superior e éster muito inferior às leveduras convencionais de cerveja, que tradicionalmente foram domesticadas em temperaturas mais baixas. E vale ressaltar que a produção de fenol nelas não é elevada, então ela tem o gene POF, que vem do inglês produção de off-flavor, desativado já. Quase todas as leveduras cervejeiras elas têm esse gene desativado, só a Weiss que tradicionalmente tem ele. Então já é uma coisa muito boa também, porque ela não metaboliza o ácido ferúlico e não faz o 4-vinil-guaiacol, que é o cheiro de cravo, e outros fenóis que são comuns para cervejas POF positivas. Isso convergiu para essa levedura ser geneticamente diferente das outras leveduras de cerveja. Até se a gente pegar um artigo fresquinho do ano passado, publicado na revista Fronteiras da Microbiologia, ele fala no título já que a tradicional levedura norueguesa é geneticamente distinta dos outros grupos de leveduras cervejeiras domesticadas. Ele diz que, de forma crítica, ainda muito pouco é compreendido sobre as leveduras Kveik, e que no trabalho deles a caracterização fenótica, do que as leveduras expressam, do que elas fazem, revelam características únicas de perfil aromático, de tolerância ao estresse e de produção de éster, o que é um potencial enorme para diversas aplicações industriais. E para não deixar tudo que eu falei lá no começo só no achismo, o artigo ainda fala que as leveduras Kveik norueguesas metabolizam muito açúcar de forma rápida, são POF negativas, floculam de forma eficiente, são bem tolerantes ao etanol e a altas temperaturas. Isso é uma loucura, né? Agora eu fico me perguntando como isso está sendo popularizado só agora, não faz nem sentido, né? Talvez existem coisas aí que a gente falta estudar e ver que talvez não é tão interessante assim. Na verdade, as leveduras Kveik tradicionais não são uma levedura, mas são um mix de micro-organismos, né? Porque você não vai achar que nessa forma de mergulhar o pau no mosto ali e deixar o pau no ar secando vai conseguir uma coisa pura. Mas hoje em dia existem dezenas de leveduras comerciais que foram isoladas dessas colônias, desse mix de micro-organismos, que não era só Saccharomyces, né? Tinha muitos micro-organismos, boa parte como levedura, mas já até bactérias eram encontradas. Então hoje tem culturas puras e existe uma possibilidade enorme de pesquisa, porque da mesma mistura você pode tirar um monte de levedura com características distintas e algumas podem ser muito melhores que outras, inclusive. Outra coisa muito interessante é que boa parte das leveduras isoladas tem a capacidade de formar esporos, que é uma característica que eu acho que todas as leveduras cervejeiras perderam no decorrer da domesticação.
Quando ela forma esporo, ela fica muito resistente, o que converge com a primeira hipótese lá, que elas eram armazenadas por muito tempo num meio seco, né? Só que tem uma coisa muito legal nisso, quando ela forma esporo é quando ela faz a reprodução sexuada. E isso é muito legal porque a gente pode brincar, a gente pode pegar uma levedura brasileira qualquer aí da nossa microflora, microfauna e cruzar com essa levedura, já que ela tem fase sexuada. E ter uma levedura brasileira, ou herdeira, né, ou sei lá como seria o termo, uma levedura brasileira que tem características boas já. Porque a gente pode selecionar aqui as características interessantes das Kvikes e algumas características interessantes das leveduras brasileiras. Agora, o mais legal é que eu já usei muitas vezes elas sem saber. Lembra quando eu vim dos Estados Unidos e trouxe a Hot Red Ale? A Hot Red Ale, ela é uma levedura Kvike isolada. E eu tenho ela ainda, ó, aqui. Isso aqui é sensacional, porque é o primeiro teste que eu vou fazer nessa minha nova batelada de testes com a Kvike, que é ver se ela dura realmente. Isso aqui está na geladeira, isso é um pouquinho de lama que está na geladeira há 2 anos mais ou menos. Hoje eu vou tentar reviver isso. Se isso reviver, já é um fato muito interessante para poder utilizar elas. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque na época eu prometi que eu ia usar e falar os resultados dela, né? Porque essa Hot Red Ale supostamente fermenta até 35 graus. E naquela época eu fazia um monte de promessa e cumpria só algumas, né? Não cumpria todas. Então essa daqui foi uma das que eu não terminei de cumprir, falar como foram minhas experiências com essa levedura, com a Hot Red Ale. E é legal porque eu guardo notas de muitas coisas que eu fiz, e eu tenho nota de um experimento dessa, que foi o experimento mais extremo, foi o primeiro dos experimentos que eu fiz, foi aqui em Palotina, e foi no verão. E o verão de Palotina é muito quente, é quase o verão do Rio de Janeiro. Então eu fiz uma cerveja, foi uma Pale Ale, que, assim, ela fermentou. A temperatura no verão aqui chegava fácil nos 35 graus, 32, 35 graus. Se contar o calor que a fermentação gera junto, é muito fácil ela ter passado dos 35 graus na fermentação. Eu vou até ver umas anotações que eu tinha feito aqui para não mentir. Ela gerou pouco éster, que me assemelhava a uma levedura inglesa. Ela gerou álcool superior, mas não muita coisa, totalmente aceitável. A temperatura de formação pode ter chegado a 40 graus Celsius, é o que está anotado. Fermentou em 2 dias, lembrava uma cerveja inglesa. Agora vem o ponto ruim, não clarificou de jeito nenhum, que foi uma coisa que me deixou muito puto na época e que me levou a não usar ela repetidas vezes. Mas como eu fiz aqui em Palotina, não está anotado aqui, mas como eu fiz aqui em Palotina, muito provavelmente eu não fiz correção de água, e eu posso estar com uma água com pouquíssimo cálcio, e se a água não tem cálcio, não clarifica mesmo. Então não adianta querer clarificar sem cálcio, vai levar muito tempo. Então, até na época eu lembro que eu coloquei na geladeira só para induzir clarificação, e mesmo assim ela não clarificou. O que vai o oposto, né, da característica dessa levedura, que ela é bastante floculante. Quase todos os reportes que eu vi dizem que ela é de alta floculação. E agora eu convido vocês a participar dessa minha nova jornada de experimentos com a Kvike, porque meu interesse nela é muito acadêmico. Eu acho que eu até vou parar linhas de pesquisa que eu tinha com leveduras brasileiras para trabalhar com ela e daí juntar com leveduras brasileiras, porque sabe todo esse centenas de anos de aprimoramento é o que teria que fazer com uma levedura brasileira se quisesse chegar em características específicas muito boas para cerveja. Agora, se puder cruzar, é outra história, né? Então vai ser algo muito legal. Eu tô com a Bio4 me apoiando, já falei com o Marcelo, ele está muito interessado em participar da pesquisa. E, claro, tem interesse como cervejeiro também. Pensa no potencial que pode ter, né? Como é algo muito pouco explorado, talvez podem vir novos estilos feitos assim em tempo muito rápido, gastando muito menos energia, porque não vai precisar deixar o frio ligado, ou vai deixar o frio não tão ligado. Então, ecologicamente, parece mais viável do ponto de vista de processo, né? Porque você não vai deixar tanto tempo no tanque. Então eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Logo sai mais um vídeo. Me sigam lá no Instagram se vocês não seguem, porque eu vou mostrar se isso aqui vai reviver. E se reviver vai ser muito interessante. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.